Capítulo 47. As estações do cativeiro. Quase 3 anos haviam se passado desde a liberdade de Kazuon. 3 longos anos em que Iohwert ainda esperava. Esperava pelo imperador, pela Rudis, por uma chance. Esperava, acima de tudo, por ela. Jogos de verão, de inverno, de outono e de primavera haviam se sucedido como as marés impiedosas do tempo, mas sua liberdade não viera com nenhuma delas. Feyre estava ali, sempre ali, cuidando dos ferimentos, trazendo água, ajeitando as ataduras e observando, às vezes em silêncio, às vezes sorrindo. Ela crescia diante dele como uma flor em terreno infértil com curvas marcadas, a leveza felina dos passos e aquele brilho inquietante nos olhos. Iohwert resistia como um animal enjaulado, em fúria, faminto, resistia ao toque, ao impulso de puxá-la pela cintura e afundar o rosto nos seus cabelos. Resistia porque sabia que, se a tocasse, tudo se quebraria. A promessa, a chance, a vida dela. Certa vez, com a voz embargada pela frustração, ele disse: "Eu a amo, e isso me mata." Ela respondeu com um sorriso triste, porém firme: "Sim, e aí você morre no dia seguinte, e eu faço o quê? Vou trabalhar num bordel." Mas seus olhos diziam outra coisa. No fundo, ela também queria. Desejava-o em silêncio, com os mesmos tormentos. Mas o eco da avó ainda vibrava em sua mente. Esses homens são carcaças, mortos-vivos, descartáveis. Ela não podia amar um condenado. Naquela tarde, o sol já caía, tingindo de âmbar os pátios do Ludus. O campo de treinos esvaziava-se, os gritos dos feridos começavam a diminuir. Eowyn costurava o corte de um africano. Jovem quando percebeu, Feyre não estava em lugar algum. No começo, estranhou. Depois, preocupou-se. Chamou 1, 2, 3 vezes. Procurou nos aposentos, na cozinha, na enfermaria improvisada. Nada. O desespero subiu como uma febre. "Feyre, Feyre!" gritou, enquanto percorria os corredores como uma alma penada. Varro surgiu diante dela com o senho franzido. "Qual o seu problema, velha? Enlouqueceu?" Eowyn virou-se para ele como uma fera acuada. "Onde está Tyra? O que fez com minha neta?" Varro ergueu uma sobrancelha, sarcástico. "Não sei da sua neta. Deve estar com Iohwert," disse, como quem fala de uma moeda perdida. Ela disparou, trôpega e ofegante, até os aposentos do campeão. Entrou sem bater, gritando: "Feyre, onde está?" Iohwert levantou-se, surpreso. "Eowyn, está tudo bem? O que houve com Feyre?" "Ela esteve aqui no fim da tarde. Depois saiu." A velha não respondeu. Saiu de imediato, gritando de novo: "Feyre, Feyre!" Iohwert correu atrás dela. Foi então que a viram, no fim do corredor de pedra, junto à sombra da muralha oeste. Tyra estava lá, parada, olhos cansados, mãos trêmulas. Eowyn correu até ela e agarrou-lhe os ombros. "O que houve? Disseram que você estava atrás de mim." Tyra piscou, confusa. Eu estava. Ouvi seu nome, mas não consegui achar você." Eowyn tentou dizer algo, mas parou. Sua mão foi ao peito. O corpo vacilou. "Feyre!" murmurou, como um sussurro final, e caiu. Iohwert e Tyra conduziram Eowyn até seus aposentos. O corpo frágil da velha oscilava como um galho ressequido, mas o olhar, ainda que apagado pela vertigem, mantinha o brilho antigo. Ao deitá-la na cama, seus olhos se abriram devagar, e o murmúrio rouco da respiração revelou que a consciência retornava. Tyra segurou sua mão, aflita. "Vovó, o que houve? Está me ouvindo? Como se sente?" Iohwert se agachou ao lado da cama, tentando suavizar o tom. "Você nos deu um belo susto." Eowyn suspirou fundo antes de responder, sua voz quase um sussurro. "Foi só uma vertigem. Estou velha, menina, e cansada. Chegou a hora de se prepararem. Logo, partirei desta terra." "Vovó", sussurrou Tyra, com os olhos marejados. "Acho que antes disso ainda vai matar Varro de raiva", retrucou Iohwert, forçando um sorriso. Mas a velha virou lentamente o rosto para ele, e seus olhos ganharam uma súbita gravidade. "Não estou brincando, rapaz. Aquilo que lhe falei, quando costurei o seu ombro. Você se lembra?" Iohwert hesitou. "Achei que não fosse sério, que era apenas conversa de uma velha teimosa." "Era sério, sim, e ainda é. Meu tempo está se esvaindo. Precisa ser logo. Agora vá. Fique de sobreaviso. Em breve, estará pronto.
Mas, Eowyn, ela ergueu a mão com esforço, firme o suficiente para calá-lo. Vá, preciso falar com minha neta. Vá. Eohurt obedeceu, saindo com passos indecisos. Como quem não sabia se estava abandonando um segredo ou protegendo-o. Ficaram então as duas, avó e neta, envoltas pelo silêncio espesso do quarto. Eowyn virou-se lentamente para a jovem. Quando a hora chegar, menina, você o seguirá, para onde for. Sem perguntas, sem medo. Fyra engoliu em seco. Vovó, por favor. Mas Eowyn apenas fechou os olhos. Vamos dormir. Amanhã tenho algo a fazer. Algo que não pode esperar. Na manhã seguinte, o leito estava vazio. Taua, ao despertar, sentiu imediatamente a ausência. Correu pelos corredores até encontrar um dos guardas da casa. A velha? Respondeu ele, coçando o queixo. Mitríun disse que ela o mandou levá-la até a foz do Tibre, no porto de Ostia. Ostia, repetiu Fyra, franzindo a testa. Ostia Antica? O que teria ido fazer lá? O guarda deu de ombros. Fica a 3 horas daqui. Pediram que não fossem incomodados. Fyra permaneceu imóvel por um momento. Algo naquelas palavras pesava mais do que o habitual. No fundo, sabia, a velha bruxa estava se movendo. E o mundo, como sempre, ainda teria que se ajustar a ela, seguindo pela estrada de chão batido, com o sol ainda rastejando atrás das colinas. Eowyn caminhava em silêncio ao lado de Mitríun. A poeira seca grudava nas dobras de suas sandálias, mas ela não parecia se importar. Depois de um tempo, quebrou o silêncio com voz serena. E você, como está hoje? Mitríun ajeitou a capa nos ombros e respondeu com leveza. Bem melhor, obrigado. Já consegue evacuar? O guarda tossiu de leve, surpreso, mas riu, tranquilamente. E os gases? Desapareceram. Eowyn assentiu, como uma médica experiente. Ótimo. Deve parar de comer aquela porcaria que Varro serve a vocês. Leve comida de casa, ou vai acabar morto antes dos 30. Mitríun riu com sinceridade. Quando Varro o designara para vigiar os passos da velha e lhe relatar tudo o que ela fizesse fora da casa, achou que seria uma tarefa tediosa. Mas Eowyn, com seu jeito direto, seu olhar cheio de passado e a gentileza quase materna com que tratava até os desconhecidos, logo o conquistara. Agora, mais do que espiá-la, Mitríun era simpático a ela e, no fundo, já não sabia bem para quem de fato trabalhava. Chegando ao porto, Eowyn pediu privacidade a Mitríun, que se acomodou numa taverna próxima, enquanto ela conversava demoradamente com o capitão de um barco mercante. Quando retornou, levou Mitríun à feira. Compraram uma grande quantidade de ervas para os remédios, disse ela, sem oferecer mais explicações. Voltaram ao Ludus ao entardecer. Eowyn alegou estar exausta e recolheu-se. Mitríun seguiu direto para entregar o relatório a Varro. Taua soube que Eowyn havia retornado e foi procurá-la. Encontrou-a na cozinha, mexendo uma panela fumegante. Franziu o senho, confusa. O que está fazendo? Perguntou, espantada. Esta noite será a mais fria do ano. Estou preparando uma sopa, respondeu Eowyn, sem desviar os olhos do caldo. Uma sopa? Fyra não entendeu. Vá até Eohurt, disse Eowyn com suavidade. Diga que poupe forças, que faça o mínimo possível. Vou precisar dele esta noite, e de você, à noite, quando todos estavam famintos e exaustos após os treinos. Eowyn pediu ajuda a Eohurt e Taua para servir a sopa. Não prove. Diga a Eohurt para fazer o mesmo, sussurrou a Taua antes de começarem. Fyra hesitou. Um calafrio percorreu-lhe a espinha. Pensou que Eowyn fosse envenená-los. Mas respirou fundo, observou o rosto sereno da mulher e obedeceu. A sopa foi servida. Em poucos minutos, só se ouviam vozes de aprovação. Pelos deuses, isso é celestial. Eowyn, você deveria cozinhar para o Senado. Risadas preenchiam o refeitório. Eowyn sorriu discretamente e preparou uma tigela separada. Leve esta a Varro, pediu a Fyra. O Dalminas recebeu a tigela, olhou-a com suspeita. Quanta gentileza, murmurou. E, assim que ela se foi, deve estar envenenada. Mesmo que não esteja, porque eu comeria a comida dos meus escravos? No refeitório, muitos gladiadores já haviam se recolhido. Outros ainda conversavam, lentos, sonolentos. Eowyn aproximou-se de Taua. Leve uma porção ao Doctore. Fyra obedeceu. Quando chegou à cela, encontrou Caro recostado, roendo as unhas.
estava visivelmente bêbado. Ao vê-la, levantou-se com esforço. Minha avó mandou isso para você, disse ela, estendendo a bandeja. Caro a olhou dos pés à cabeça, olhos nublados pelo vinho. Só a comida? Porque nesse momento, eu comeria você. Faioa recuou, virando-se com desprezo, mas ele a segurou pela cintura, colando seu corpo ao dela. Ela tentou se desvencilhar, mas ele a prendeu com força. Solta, gritou. Ela lhe cravou o cotovelo nas costelas e correu, mas ele agarrou a alça do vestido, rasgando o tecido. Faioa gritou. Foi jogada contra a parede. Não, tentou lutar, mas ele era mais forte. A empurrou no chão, ofegante, dominado. Ela arranhou seu rosto, mas recebeu um soco que a fez cambalear. O gosto metálico do sangue encheu sua boca. Já não via com clareza. Sentia-se afundar num torpor sufocante. Foi quando uma voz rasgou o ar. Não! Yohuert atravessou a cela como um raio. Puxou Caro pelo braço, arremessando-o contra a parede. Seus punhos desferiram socos precisos nas costelas, no rosto. Caro caiu, atordoado. O que está havendo aqui? Rugiu Varro, surgindo à porta. Antes que alguém respondesse, uma lança atravessou suas costas, estalando ossos e perfurando-lhe o peito. Euswin estava atrás dele, firme, os olhos em chamas. Morra, desgraçado! Caro, cambaleando, tentou correr até ela, mas Yohuert o interceptou com um chute brutal no peito. O corpo do Doctor voou, a cabeça chocou-se contra o suporte de ferro de uma tocha. A ponta da lança ornamental atravessou-lhe a boca. Ele não se moveu mais. Faioa se levantou, trêmula, e caminhou até Euswin, os olhos marejados. Vovó, você está bem? Euswin pousou uma mão firme sobre o ombro da neta e disse, com a voz baixa e urgente, rápido, Yohuert, leve Faioa até o porto de Ostia. Há um barco esperando por vocês. Procurem Porins, ele os levará para o leste, pelo março, até a casa de seu pai. Yohuert a fitou, atônito. Mas, e os guardas? Perguntou Faioa, hesitante. Eles não vão perturbá-los. Você os envenenou? Claro que não, sua tola. Estão apenas dormindo. Faioa assentiu com os olhos cheios de água, e fez menção de partir. Só há lugar para dois naquele barco, disse Euswin, olhando para o chão. Meu fim está próximo. Agora é o destino quem me leva. Vão. Esqueça, respondeu Yohuert, firme. Não vamos sem você. Euswin ergueu os olhos. Havia cansaço ali, mas também fogo. Seu imbecil. Vai desperdiçar tudo o que fiz? Eu já estou morta. Quer morrer também? Vá, salve minha neta antes que acordem. Mas, vovó, tentou Faioa, em prantos. Vão logo. Mais uma coisa. Ela respirou fundo. Antes de embarcar, Faioa deve cortar o cabelo e vestir-se como homem. Não é bom que uma mulher viaje tanto tempo entre marujos. Yohuert segurou Faioa com delicadeza pelo braço. Ela resistiu por um instante, os olhos fixos na avó. Eu não vou sem você. Euswin se aproximou, enxugando as lágrimas do rosto da neta. Filha, seja feliz. Faça isso por mim, salve-se, e lembre-se, estarei sempre com você. Antes de ir, pegue minhas anotações, leve meu conhecimento, e continue meu trabalho. Ela os abraçou, uma última vez. Agora vão logo. Yohuert assentiu em silêncio, e conduziu Faioa para a escuridão da noite. Os passos deles se afastaram pela trilha do Ludus até sumirem por completo. Euswin ficou sozinha no pátio silencioso, com os olhos voltados para o céu. Se ainda está aí, é porque gostou dessa história. Siga-me, ative a notificação, curta, compartilhe e até o próximo capítulo. Obrigado!